Bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Acomode-se. Vamos começar a leitura. Gênesis, capítulo 11. A história da Torre de Babilônia. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos imigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: Eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos. Confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. A descendência de Sem. Eis o registro das gerações de Sem. Passados 2 anos do dilúvio, ao completar 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Quando Arfaxade completou 35 anos de idade, gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Salá completou 30 anos de idade, gerou Éber. Depois do nascimento de Éber, Salá viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Éber completou 34 anos de idade, gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Éber viveu mais 430 anos e gerou filhos e filhas. Quando Peleg completou 30 anos de idade, gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e gerou filhos e filhas. Quando Reu completou 32 anos de idade, gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e gerou filhos e filhas. Quando Serug completou 30 anos de idade, gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e gerou filhos e filhas. Quando Naor completou 29 anos de idade, gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e gerou filhos e filhas. Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Harã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na presença de seu pai Terá, em sua terra natal, chamada de Ur dos Caldeus. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E todos juntos deixaram Ur dos Caldeus, mas havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Lucas,
capítulo 7, versículo 18 ao 50. João manda saber quem é Jesus. Então, os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhes perguntar: És tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram: João Batista mandou-nos para vos indagar: És tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disto declarou aos mensageiros: Ide e relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. E mais, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Jesus confere honras a João. Havendo partido os mensageiros de João, passou Jesus a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? Que saístes a contemplar? Um cavalheiro vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem em delícias, estão nos palácios. Afinal, que fostes observar? Um profeta? Eu vos asseguro que sim, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvirem as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. Entretanto, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios e não se dispuseram a ser batizados por ele. Sendo assim, a que compararei as pessoas da presente geração? Prosseguiu Jesus. Com que se assemelham? Ora, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: Nós vos tocamos flauta, e vós não dançastes. Entoamos lamentações, e vós não chorastes. Assim tendes agido, pois veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e julgais: Este está com demônio. Então chegou o Filho do Homem, comendo pão e bebendo vinho, e condenais: Eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Uma pecadora unge a Jesus. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era o costume junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: Se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te.
Ao que ele aqueceu: Sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso, o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: Imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: Julgastes acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: Perdoados estão todos os teus pecados. Então, os demais convidados começaram a comentar: Quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em permanente paz. Salmos, capítulo 5. Oração da manhã. Ao mestre de música, para flautas. Um salmo de Davi. Dá ouvidos, ó Senhor, às minhas palavras. Considera os meus pensamentos íntimos. Concede tua atenção ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Porque tu, ó Senhor, não tens prazer na injustiça, e contigo não pode habitar o mal. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que agem com maldade. Destróis os mentirosos. Os que têm sede de sangue e os fraudulentos são abomináveis ao Senhor. Quanto a mim, graças à tua grande misericórdia, poderei entrar em tua casa. E me prostrarei em direção ao teu sagrado templo, com reverência e adoração. Conduze-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa dos que me espreitam. Aplana à minha frente o teu caminho. Na boca deles não há palavra sincera. Suas mentes tramam continuamente o mal. Suas gargantas são como um túmulo aberto, e com suas línguas seduzem e enganam. Condena-os, ó Deus. Caiam eles em suas próprias tramas. Expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé. Cantem de felicidade para sempre. Estende sobre eles a tua proteção. Rejubilem-se em ti os que amam o teu nome. Em verdade, Senhor, tu abençoais o justo, como escudo os cercas da tua benevolência. Encerramos a leitura de hoje. Vimos 2 extremos: os homens de Babel querendo ser grandes e a mulher pecadora que nem se achava digna de olhar para Jesus, mas foi a única que saiu perdoada. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Na história da mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas, o que te impressiona mais? A coragem dela de entrar na casa de um fariseu ou a atitude de Jesus de defendê-la na frente de todos? Deixe sua resposta aqui embaixo. Amanhã, dia 6, o chamado de Abraão. Te espero aqui.